Bora, pessoal, Thales Veríssimo Lima. Então vamos dar sequência à nossa lista de vídeos sobre a portaria Ecolog 166. E a gente já foram publicados, perdi a conta, 10 ou 12 vídeos já. E esse vídeo vai tratar do artigo 92 para frente, que é justamente do Certificado de Registro de Arma de Fogo, o famoso CRAF. Se você não viu os vídeos anteriores do artigo 91 para o início, então dê pausa nesse vídeo, volte lá no início da playlist, veja todos os vídeos e depois venha para cá para esse. Se você já viu, então vamos comigo agora do 92 para frente, seguintes, né? E como eu disse, capítulo 5º do Certificado de Registro de Arma de Fogo, o famoso CRAF. Aí vem dizendo aqui no artigo 92, o CRAF da arma dos acervos de coleção, tiro e caça excepcional terá validade de 3 anos. Então, o seu CRAF aí, que estava com validade ainda de uns 7 anos, 8 anos, feito os meus, deu ruim. Só vale 3 agora. Inciso 1º do artigo 24 do decreto 11.615, né? Que é justamente lá, eu vou ler aqui, artigo 24, vamos voltar aqui para o decreto. Deixa eu achar aqui, 22, 24. O CRAF terá o seguinte prazo de validade. Inciso 1º, 3 anos para CRAF concedido a colecionador, atirador desportivo ou caçador excepcional. Né? É um absurdo você ter um documento que não foi revogado, não tem lugar nenhum dizendo que ele foi revogado, né? Você não foi intimado para poder questionar se aquele documento, qual é a sua posição legal sobre essa alteração. Seu documento é físico, né? Então está emitido e registrado lá no Sigecorp ou na Polícia Federal e vem um decreto posterior sem revogar, sem intimar e altera a validade do documento. Né? Então gera aquela seguinte situação: se você apresentar aquele documento numa fiscalização, como fica? O que vale é o documento impresso que você tem ou uma portaria que saiu depois? Um decreto que saiu depois? Pelo visto, a modificação é unilateral. Isso é um absurdo, não é possível no mundo jurídico, né, nos procedimentos administrativos, mas por que está assim? O que eles fizeram. E o que é que nos resta? Nada, nada. Nos resta aprender a votar e na próxima votar melhor. Pronto, só isso. Porque desse jeito é assim. Você aí, que eu já cansei de ver pessoal do Faz o L aqui no canal dizendo que é atirador. Ficou bom para você agora? Seu CRAF agora, que era de 10 anos, tá valendo 3 igual de todo mundo. Tá bom para você agora? Pronto. Se tiver bom, siga. Vamos lá, parágrafo único. Na hipótese do CRAF anteriormente concedido para colecionador, atirador desportivo ou caçador excepcional, incidirá o prazo de validade estabelecido no CAPT, ou seja, 3 anos, contado da data de publicação do decreto 11.615. Quando foi essa data de publicação? 27/1/2023. Então já passou praticamente aí 6 meses, a gente tem mais 2 anos e 6, 7 meses. É esse que tem de validade do CRAF, vai vencer tudo no dia 21/7/2026. Pronto. Então, como eu já disse, inclusive no vídeo anterior, quem tem o zóio fundo começa a chorar cedo. Então, se você acha que vai ter problema, e eu tenho certeza, quando vencer todos os 1 milhão, porque são 1 milhão de CRs, né? E cada CR deve ter aí pelo menos mais uma arma, tem gente que tem 3, 4, eu tenho 11. Então, quando vencer tudo de uma vez só, aí vai ser um problema para renovar. Eu sugiro começar esse processo pelo menos uns 3 ou 4 meses antes do vencimento. Quando começar lá em janeiro, aí você já começa a procurar seu exame de tiro, procurar seu exame psicológico, inclusive porque tem validade de 2 anos, para começar a fazer os processos de revalidação de CRAF e de CR, porque vai vencer tudo numa data só. Inclusive, é motivo para suspensão, inclusive cassação, se você não providenciar a renovação antes do vencimento. Então, para não ter problema, é melhor seguir assim. Lá para janeiro, 3, 4 meses antes, você começa o seu processo. Artigo 92. O titular do CRAF
iniciará o processo de renovação e validade do certificado antes da expiração do prazo de validade estabelecido no artigo anterior. Por quê? Porque senão vai tomar pau. Aí ele vai dizer aqui: para a revalidação do CRAF, o interessado deverá cumprir os requisitos estabelecidos nos incisos 2 e 4 e 4 a 7 do caput do artigo 15 do decreto 11.615. Vamos lá nesse decreto, nesse artigo 15. A aquisição de arma de fogo de uso permitido dependerá da autorização prévia da Polícia Federal. Né? Exatamente isso. E aí, o que é que acontece? A única coisa que você não vai ter que comprovar na renovação, que não é renovação, é uma aquisição, como a gente já cansou de dizer, é que não tem 25 anos. Por quê? Porque se você foi concedido na primeira vez e você já demonstrou na primeira vez que não tinha 25 anos, obviamente, na segunda vez você já não vai ter mesmo, já vai ter mais idade. Então, está dispensado só de comprovar o inciso primeiro, que é os 25 anos. O resto é apresentar documentação de identificação pessoal, comprovar a efetiva necessidade e por aí vai. Por aí vai. As pessoas previstas no parágrafo 4º do artigo 6º da Lei 10.826 ficam dispensadas da apresentação dos documentos previstos no parágrafo anterior, devendo apresentar apenas identificação pessoal. Vamos lá na 10.826 saber quem são essas figuras aqui. Artigo 6º. Deixa eu achar aqui, pessoal. Artigo 6º, parágrafo 1º, 3º, 4º. Os integrantes das Forças Armadas, das Polícias Federais, Estaduais, Distrito Federal, bem como militares dos Estados, do Distrito Federal, ao exercer o direito prescrito no artigo 4º, ficam dispensados do cumprimento disposto. Então, são as polícias e o Exército. Esses daí, basta apresentar a identificação pessoal. Por quê? Porque ele já tem porte funcional. Então, não precisa comprovar de novo isso aí. Artigo 94. A solicitação para a revalidação de CRAF é realizada por meio do SIGECORP. E como eu já disse, esse nome revalidação é o velho engana besta, porque não tem revalidação. O que tem é um novo processo de aquisição. Não existe revalidação de CRAF. Não existe revalidação de CRAF. Todo mundo já está cansado de saber disso aqui. Então, quem está acreditando em revalidação de CRAF está sendo enganado por si mesmo, por si próprio. E desculpem o pleonasmo. Vamos lá. Título 4º. Da classificação e da comprovação de níveis do atirador desportivo. Isso é importante, presta atenção, a classificação dos níveis. Artigo 95. Os atiradores desportivos serão classificados nos seguintes níveis mediante comprovação, no mínimo, por calibre registrado. Nível 1, 8 treinamentos ou, nível 1 é ou, competições em clube de tiro em eventos distintos a cada 12 meses. Então, esse apurado é mensal. Por quê? Porque você volta 12 meses. Né? E a cada 12 meses você tem que ter 8 competições ou habitualidades. Nível 2, 12 treinamentos em clubes de tiro e, aí já não é mais ou, é e, soma 12 mais 4 competições, das quais 2 de âmbito estadual, distrital, regional ou nacional a cada 12 meses. E as outras 2, pessoal, pode ser interna do clube. Não vem dizendo aqui que tem que ser todas de nível estadual, regional, nacional. Tem dizendo que 2 tem que ser assim. E as outras 2, interna do clube. Tá tranquilo. Nível 3, 20 treinamentos em clubes de tiro e mais uma vez, soma. O pessoal fica perguntando. Soma, e é uma partícula aditiva, uma coisa mais outra. Então, soma. Então, 20 treinamentos em clubes de tiro e 6 competições, das quais duas
de âmbito nacional ou internacional no período de 12 meses. 2. E as outras 4? Também não vem dizendo que todas têm que ser internacional, nacional, regional, nem nada. Então pode ser interna ao clube. Então você tem 20 habitualidades, mais 2 competições nacionais ou internacionais, mais 4 competições que pode ser de qualquer tipo, inclusive competições internas no clube. Não está dizendo outra coisa diferente aqui. Quem tiver, inclusive eu mesmo, já disse que as 6 competições era melhor fazer de nível nacional. Não, se aqui está dizendo que você só precisa 2, então as outras 4 você pode fazer no seu clube, inclusive vai dar uma moral ao clube, inscrição para o clube. Normalmente as competições do clube são com menos munição, né? Você vai participar ali com as pessoas que você vê. Um abraço aí o pessoal do CTTPE, gosto muito, Flávio, né? Então, vamos lá, vamos cumprir esse negócio aqui. Parágrafo único. A progressão de nível dependerá da permanência do atirador desportivo pelo prazo de 12 meses em cada nível. Então tem que ficar nesse período aí de 1 ano em cada nível. E eu disse no vídeo anterior que podia progredir imediatamente. As informações para comprovação em treinamentos e competições de tiro devem ser fornecidas pelas respectivas entidades de tiro por meio do anexo E. Então são as entidades que têm os clubes que vão apurar aí se você cumpriu tudo e vai colocar no anexo E. Já me perguntaram o seguinte: eu treino em 2, 3 clubes, como é que faz? Pessoal, isso não está integrado ainda. Cada clube vai lançar suas habitualidades no sistema. Normalmente é aquele shotting house. Eu não sei se tem outro, mas normalmente é aquele shotting house. Então você tem 2, 3 clubes, você vai lançar lá. Se você for a outro clube que você não é filiado, como é que você faz? Você pega uma declaração do clube, né? Como uma vez eu fui lá no Clube Diamante, né? E aí eu pedi uma declaração para justamente dar baixa nas minhas munições. Eles me deram lá uma declaração dizendo, tal dia, tal hora, tal veio aqui e deu tantos tiros aí de 12. Né? E eu peguei essa declaração e levei no clube que eu sou filiado. Né? E aí ele coloca lá, joga lá no sistema. Então, se vocês têm mais de um clube, eu recomendo que concentre essas declarações em um clube só. Inclusive, mesmo que seja afiliado em outro clube, porque o sistema não integra ainda, não conversa 2, 3 clubes para fazer uma concentração em um lugar só. Então eu recomendo, deviam fazer essa funcionalidade, né, que apurar todas as habitualidades do sistema e concentrar lá num relatório final, mas não é assim ainda, pelo menos deveriam corrigir isso aí. Então concentrem as habitualidades tudo num clube só, por mais que seja sócio em mais de um. As informações para comprovação em treinamentos e competições de tiro devem ser fornecidas pela respectiva, conforme anexo S, eu li. As informações devem ter como base o registro de participações em treinamentos e competições promovidas pela entidade. No caso de participação em competições internacionais, a comprovação deve ser expedida por entidade nacional de administração do desporto, conforme definido na Lei 9.615, artigo 97. Os novos atiradores desportivos registrados no CIS-FPC após a publicação destas normas serão classificados como nível 1 durante o período de 12 meses a contar da concessão do CR, parágrafo único do artigo 35. Serão classificados também no nível 1 os atiradores desportivos registrados no SIGMA até a data de entrada em vigor destas normas que não comprovarem 8 treinamentos ou competições no clube de tiro em eventos distintos durante o período de 12 meses. O que é que ele está dizendo aqui? Se você não fez essa habitualidade ainda, você ainda não está irregular por enquanto. Né? Você vai ser classificado no nível 1 e aí passa a ter a necessidade de fazer essas habitualidades. 8 nos últimos 12 meses por calibre. Se não fizer, vai perder o CR. Simples como isso. A comprovação das participações em treinamentos
e ou competições para fins de classificação do nível do atirador desportivo dar-se-á por calibre registrado. Antes que alguém pergunte, a resposta dita aqui. Ah, eu tenho 7 calibres, no meu caso mesmo. Eu tenho 7 calibres. Eu posso fazer todas as habitualidades com a pistola 380 e deixar o fuzil em casa guardado para não ter que levar para o clube? Não. Porque ele está dizendo aqui que dar-se-á por calibre registrado. Provavelmente, eu vou levantar uma hipótese, uma suposição. Se você não tiver habitualidades naquele calibre, faltar um calibre, você foi com todos e um não foi, tem lá 6 habitualidades, você só foi 6, se distraiu na sua tabela que você tem que fazer para manter o controle, você se distraiu e só fez 6 habitualidades nos últimos 12 meses, você pode receber uma intimação para se desfazer daquele calibre. Provavelmente seja isso que acontece. Ah, você tem um fuzil aí, sei lá, 338 Lapua, pronto, né? Ah, não foi pelo menos dar um tiro lá, não? Foi não? Então você tem que se desfazer desse calibre porque você não está usando. Provavelmente isso vai acontecer, né? Será considerado para fins de classificação o menor nível comprovado. O menor nível comprovado. Então, se você só fez 5 habitualidades com um calibre e com outro calibre você fez 20, só vai contar 5, porque é pelo menor nível comprovado. Por isso que eu estou dizendo, pessoal, vocês têm que fazer uma tabelinha de progressão de habitualidade e competição. Principalmente quem tem mais de um calibre, como eu. Por quê? Porque eu tenho que ter todos os calibres nos últimos 12 meses com pelo menos 8 habitualidades. Senão, eu vou para o saco. Simples como isso. Senão, eu vou para o saco. Artigo 99. O atirador desportivo que não comprovar no mínimo 8 treinamentos ou competições em entidades de tiro em eventos distintos a cada 12 meses, aí lá vem a pena. A contar da entrada em vigor desta norma, ou seja, desta portaria, não terá o CR revalidado, ressalvado casos justificados mediante a análise. Então, se você não comprovar, não tiver nos últimos 12 meses 8 habitualidades por calibre registrado, se você aquela planilha não tiver bem preenchida, e aí ele diz mais uma vez, ele não proibiu, salvo melhor interpretação, quem tiver um fundamento melhor que diga, porque eu não vi nenhuma proibição de você levar 2, 3 calibres no mesmo dia, não tem nenhuma proibição aqui, eu não li isso aqui. Né? Tinha essa questão de eventos distintos, tudo bem, mas por calibre. Não está dizendo que tem que ser um único calibre. Você pode levar 2 calibres num evento distinto. Não, pelo menos eu estou entendendo que é possível aqui. Né? Não vem dizendo que são... Agora, você não pode fazer no mesmo dia mais de um evento com o mesmo calibre. Como seria isso? Você vai de manhã lá para um clube, faz lá uma prova, faz um treinamento com a sua 380. E aí, de tarde, você vai para outro clube com o mesmo calibre. E aí são eventos distintos, porque, apesar de serem eventos distintos, são clubes distintos, mas é o mesmo calibre. Então, foi isso que eu entendi. Você pode ir com mais de um calibre, foi isso que eu entendi. Não estou dizendo que eu sou dono da verdade. Quem tiver outra opinião, por favor, deixe aí nos comentários ou marque um vídeo que falou isso aí. Então, o que é que eu entendi? Que você pode levar mais de um calibre, inclusive para mais de um clube, no mesmo dia, não tem problema, só não pode repetir o mesmo calibre. Então, você pode levar, de manhã você vai atirar de pistola num clube, de tarde você vai atirar de fuzil no outro clube. Você participou aqui com 2 calibres, né, em eventos distintos no mesmo dia. Pelo menos eu entendi que é possível assim. Antes, para não queimar munição à toa, inclusive, eu antes vou tirar essa dúvida, antes de sair levando mais de um calibre no mesmo dia, me expondo a risco e queimando pólvora à toa. Então, eu vou em dias distintos, por enquanto, mas quando eu tirar essa dúvida, eu vou falar aqui no canal, e aí vou passar a levar mais de uma arma no mesmo dia. Por enquanto, não levarei, vou consultar meus botões aí. E até fazer uma consulta lá, vou lá
na DFPC, na SFPC, falar aí com Sargento Elias, que é mestre nisso. Um abraço ao Capitão Maia, Sargento Hector. Vou fazer uma consulta lá ao pessoal para ver como é que se comporta sobre isso aí antes de sair queimando o pobre insumo, que está tudo caro. Vamos lá. Pessoal, eu vou suspender mais uma vez aqui esse vídeo, né? A gente falou aqui das habitualidades e das penalidades. A gente foi até o artigo 99. E no próximo vídeo, vai ser o último, né? A gente vai falar sobre as disposições finais que começam no artigo 100. E aí vai até o 114. Se eu não me engano é isso. Deixa eu ver aqui. Tirar só essa dúvida. Exatamente, vai até o 114. Então esse vídeo, ele encerrou no artigo 99. A gente falou do CRAF, do Certificado de Registro de Arma de Fogo. E no próximo vídeo a gente fala sobre as disposições finais para encerrar essa playlist. Então, se não viu os vídeos anteriores, aproveite, vá lá, veja, está tudo em sequência e na ordem. Se já viu, vamos comigo agora para o artigo 100 e seguintes. Um abraço, até já!